Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Eu sou o Stefano do canal Scoutzeiro, aliás, e estou aqui hoje para fazer uma análise muito especial aqui de um jogador que está na ponta da língua de todo mundo aí nessa questão de renova ou não renova, que é o Matheus Pereira. Pelo que a gente tem escutado falar, faltam poucos detalhes para assinatura, mas dada a falta de notícias e se aproximando o final do contrato, a gente sempre fica curioso, atento para ver o que vai acontecer. Antes de começar aqui, eu queria deixar uma mensagenzinha aqui para cada um de vocês. Está lá na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus abençoe vocês todos, meus amigos. Então vamos lá, gente, para a nossa análise aqui dos scouts. O Matheus Pereira é um jogador que todo mundo já sabe, é muito acima da média. A média dele de nota no SofaScore está na casa de 7,47 nos 6 jogos do Brasileirão desse ano, chegando a um 7,9 contra o Vitória. O heatmap é bastante interessante aqui, porque ele mostra ele se movimentando por todas as partes do campo, do meio de campo até o ataque, caindo um pouco mais pela direita. É bem interessante aqui também que a gente vê as bandeiras de escanteio aqui sempre bem preenchidas aqui, porque ele bate a grande maioria dos escanteios. E de scouts aqui ele foi titular nos 6 jogos do Campeonato Brasileiro, tendo jogado uma média de 88 minutos por partida, ou seja, quando foi substituído mais no final do jogo. Foi eleito parte da equipe da semana do Campeonato Brasileiro por 2 vezes. Ele já fez 2 gols, que é bastante interessante, foram gols muito importantes ali. Tem uma média de 2,3 finalizações por jogo, sendo que uma média de 1 chute a gol por partida. Em termos de passes, eu não vou entrar tanto em questão de gols aqui, porque ele é meio de campo e não é atacante. Mas em termos de passes, aqui é bastante interessante, porque ele tem uma média de 62,7 ações por jogo, então ele tem bastante toques na bola ao longo de cada jogo, muito participativo. Ele tem a média de uma grande chance criada por jogo e 1,3 passes decisivos por jogo. E é bastante interessante aqui a média de 83% de passes certos por partida, sendo que 91% de acerto em passes no próprio campo e 74% de acertos no terço final. E quando a gente fala de terço final, a gente está falando de mais proximidade do gol adversário. Ou seja, ele tem um índice bastante interessante no ataque, no nosso ataque, na construção de jogadas perigosas ali. Ele tem uma média de acerto de 40% de bolas longas e de 48% de acerto em passes forçados. E um outro índice aqui que me chama bastante a atenção aqui, uma média de 2,8 bolas recuperadas por jogo. Eu tenho observado nos últimos jogos, ele tem uma participação bastante interessante na marcação alta, na saída de bola adversária, e se isso aproveitado em conjunto com o restante do time, vai ser bastante interessante. Por quê? Eu percebi em alguns jogos que o trio de ataque sai para marcar em cima os zagueiros do time adversário, mas muitas vezes eu tenho a sensação que o meio de campo não acompanha tão próximo esse movimento, e acaba ficando um buraco ali entre o meio de campo e um ataque. Ou seja, se o meio de campo conseguir acompanhar da forma certa o ataque, nessa pressão alta na saída de bola do adversário, a gente vai poder criar altas oportunidades ali, já no terço final de bola do ataque ali. Certo, pessoal? Bastante interessante também que ele tem uma média de 3,3 faltas sofridas por jogo. Então, ele tendo essa média aliada a um posicionamento mais perto do gol, ele tem jogado como uma espécie de segundo atacante, sempre atrás do atacante de referência ali. No caso, tem sido o Rafa Silva. Esse número de faltas sofridas aliado a um posicionamento bastante ofensivo, isso gera um número também de faltas na entrada da área ali, bastante interessantes também. E nessa questão de marcação alta, ele tem 2 amarelos aqui ao longo desses 6 jogos. É interessante também a gente comparar o desempenho dele entre o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro, dada a mudança de técnicos entre o Lacarmon e o Seabra. Se a gente vem aqui para o Campeonato Mineiro, a gente percebe aqui uma movimentação ainda mais intensa dos 2 lados do campo, ainda assim pendendo para o lado direito, dado que ele é canhoto, ele pode trazer para dentro e finalizar em direção ao gol. E é bastante interessante que no dia 16 de março, contra Tombense, o jogo de volta da semifinal, ele teve uma nota de 9,4. Foi uma atuação extraordinária ali, onde ele fez duas finalizações ao gol e 3 finalizações para fora.
ele teve um desempenho que eu estou tentando exatamente, que ele teve um gol e uma assistência. Então, ele tendo essa participação com bastante intensidade, com certeza vai ter muito retorno em diversos aspectos técnicos e táticos para o time. Era um pouco disso que eu queria falar. Deixa sua curtida, deixa seu comentário, não deixa de se inscrever aqui no canal e deixa sua sugestão também, o seu feedback sobre esses vídeos na análise, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.